Graça e paz. Espero que você tenha ouvido nossos podcasts anteriores. Só assim compreenderá a importância e grandiosidade do lugar que anunciaremos em nosso terceiro Z. Vamos lá. Hoje iremos tratar de um lugar de acontecimento. Trata-se do exato momento em que Deus lhe chama para exercer governo, assim como José. Olha o que diz a palavra de Deus em Provérbios 16:32. Melhor é o homem paciente do que o guerreiro, mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Provérbios 16:32. Esse versículo fala de governo. Mas que governo é esse? Primeiramente, trata-se do governo de si próprio. Nada de deixa a vida me levar ou vida leva eu. Nada de o acaso vai me proteger quando eu andar distraído. Estas frases de efeito não funcionam no reino de Deus, pois este é um lugar de homens que tiveram os olhos do entendimento iluminados. Efésios 1:16-19, olha o que diz de novo a palavra. Não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. Viu a diferença, então, do terceiro Z? No primeiro você está morto, não percebe nada da vontade de Deus e ainda acha que uma suposta correria pode fazer as coisas aceitáveis. No segundo Z, você começa a cair em si, mas há uma batalha com as síndromes e as próprias limitações e fraquezas. Você pode permanecer, se perseverar, se vencer. Então você luta até encontrar o mestre. Aí tudo muda. Você chega ao terceiro Z. É neste lugar que algumas palavras tornam-se reais, mais reais do que qualquer coisa nesta vida. Que palavras? Chamado, missão, propósito, destino profético, governo, herança e sacerdócio. Mas, Márcio, nos outros Zs isso não ocorre? Não, você apenas descobre e no máximo tem pequenos lampejos, vislumbres destas maravilhas. É o complexo de vagalume, uma pequena luz que brilha e apaga, brilha e apaga. A vida de muitos cristãos é exatamente assim, mas não deveria ser. Vejamos o que diz a palavra de Deus em Provérbios 4:18. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Em outro aspecto, você deve correr não apenas para competir, mas para vencer e alcançar tudo o que está proposto para a sua vida. 1 Coríntios 9:24-27 diz a palavra. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta, assim combato, não como combatendo no ar. Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. O terceiro Z é a zona de propósito. É o lugar de derrubar gigantes, caminhar na direção deles e arrancá-los com força e autoridade. Mas por que arrancar gigantes? Ora, o reino é tomado por esforço. Os homens de Deus são resistidos ao extremo, para que não se tornem de fato conquistadores. Isso mesmo, os homens de Deus são resistidos para que não se tornem conquistadores e nem embaixadores do reino. São estes homens que vão acabar vencendo este mundo tenebroso. Por isso são resistidos. Na zona de propósito, os dons do Espírito ganham vida, impacto, fazem nossos talentos ter todo sentido, tornam o chamado do Mestre real,
mais real do que qualquer ambição egoísta ou sonho solitário que possamos cultivar em nosso coração. Neste momento cabe uma pergunta: todo cristão influencia o universo à sua volta? Quem dera! Os influenciadores do reino não são cristãos em processo de morte lenta no primeiro Z. Tampouco aqueles que estão lutando com o próprio coração no segundo Z. Os influenciadores do reino são aqueles que chegaram e decidiram habitar no terceiro Z, na zona poderosa de propósito, também chamada de zona de governo. Sabe, talvez você até olhe à sua volta, talvez até olhe em algo que queira mudar na sua vida, talvez até olhe algo que queira mudar na sua família, mas você só será usado de fato como instrumento no seu universo interior e no universo à sua volta quando estiver na zona de governo. Espere um pouco. Talvez você me diga: quer dizer que a zona de propósito é na verdade uma zona de governo? Bem, ainda há muito em Deus para descobrirmos. A zona de propósito se revelará exatamente uma zona de governo, onde você deixará de ser um mero espectador, reagindo às tragédias da vida, e se tornará um homem de governo, primeiro de governo quanto à própria vida, e depois um instrumento de governo nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Aliás, a terra de Canaã não é nada mais, nada menos do que uma terra à espera de governo. Já estamos nesse assunto há 2 meses e ainda temos a sensação de que há muito a dizer. Deus é simplesmente profundo. Mas, por hora, terminamos por aqui. 3 vezes foi marcante para nós e para você. Mande o seu testemunho. Por hora, continue com a gente. Iremos de glória em glória. Até nosso próximo podcast. Que Deus te abençoe. Amém.